Oi pessoal, estamos aqui para mais um estudo. A Maidna chegou. Só vou colocar aqui o comentário, deixar como título. Tá. Pin comment. Os dois já estão aqui. Vamos lá. Uia. O irmão Cris também já está aqui. Chegou, oi! Eu ainda estou em estado de êxtase. Eu imagino. Meu Deus, que emoção. Que vibração maravilhosa. Hoje foi especial. Boa noite, Beatriz. Boa noite, a irmã Edna estava em live. Boa noite, meu amor. Boa noite. Pois eu dei uma olhada. Parabéns. Eu vi que você entrou. Parabéns. Foi lindo. Uma bênção, né? Já estou muito emocionada. Uma bênção mesmo. Glória a Deus. Bom, pessoal, então a gente vai, graças a Deus, com muita gratidão, entrar no terceiro livro, né, da coleção de André Luiz, que é Missionários da Luz. Nós vamos seguir a mesma dinâmica que nós temos seguido nos estudos anteriores, então, né, os capítulos divididos aqui de forma bastante simétrica entre todos nós, explicando de uma forma, né, dentro do possível e breve, né, porque não tem como falar todos os capítulos, passando por todos os capítulos da forma que nós temos feito até então. Para começar hoje, né, para a gente se concentrar, pedir aqui para toda a espiritualidade do bem estar conosco. A irmã Edna vai fazer uma prece para a gente. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus amado, Tu que fostes nosso grande exemplo de vida e continua sendo em nossas vidas, queremos Te pedir nesse instante para os nossos irmãos que estão passando por muitas dificuldades. Esta live em especial é para nós estudarmos, lembrarmos cada vez mais dos Teus ensinamentos através da nossa vivência espiritual, para nós nos aperfeiçoarmos e encontrar o caminho da felicidade, o caminho da saúde. E é por isso que nós não podemos deixar de lembrar da Tua prece, da prece que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nós prejudicamos, que nós ofendemos e que nos ofendemos também. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. E livra-nos também, Senhor, de praticá-los, como o nosso querido João fala. Porque o mais importante é não praticar o mal. Porque aqueles que fazem o mal, o mais importante é nós não entrarmos em sintonia com o mal. Que Deus nos abençoe e que esta noite seja coroada de muita luz, de bálsamos curativos para almas carentes, como a cada um de nós. Que assim seja, mestre. Que bênção. Glória a Deus. Bom, pessoal, então, como sempre, a gente tem muita coisa bacana para tratar hoje. Eu vou começar, então, já entrando no livro. Retomando, hoje nós começamos o estudo do livro Missionários da Luz. Esse livro, como os outros livros da coleção, tem um prefácio que foi escrito por Emmanuel. E o prefácio desse livro, como a gente viu nos outros também, ele tem um nome. Nesse caso se chama
Ante os Tempos Novos. Esse é o título do prefácio. O prefácio foi escrito em 13 de maio de 1945, lá em Pedro Leopoldo. Então é sempre interessante a gente posicionar esses livros historicamente para a gente ver o quão grandes, né, impressionantes eles são. Porque quando a gente vê o momento histórico no qual eles foram escritos, eles ficam ainda mais impressionantes. Bom, o Emmanuel começa dizendo, esse prefácio ele é muito significativo. O Emmanuel começa dizendo que todo mundo gosta de ouvir histórias de fadas, né, sobre gênios, mas quando se fala sobre as realidades espirituais, né, sobre a necessidade de autoeducação, ele coloca assim, e principalmente sobre a responsabilidade e sobre a necessidade de trabalho, o semblante das pessoas muda. Elas ficam cansadas e contrafeitas. Ele de cara começa assim esse livro pra gente. Ele diz que a maioria, né, de nós, a gente ama, né, o sonho e a gente espera um heroísmo fácil, né, e a gente adora, né, os esforços que são menores, que não são tão, né, esforços assim. E ele diz que a gente ainda não entende, né, nós enquanto humanidade, a gente ainda não entende o trabalho divino da perfeição eterna, né, que nos, né, afasta do que é real. Essa falta de entendimento acaba nos afastando das verdadeiras realidades que nós deveríamos perseguir aqui na Terra. E aí ele traz uma frase muito bonita, ele diz que a vida, apesar de tudo isso, ela aguarda todos nós, com suas leis imutáveis e sua serenidade de mãe. E ele diz, né, que o livro ele recorda essa imagem. Então ele traça esse primeiro panorama para a gente, falando dessa, né, indisposição para o trabalho, mas da necessidade do trabalho, falando, né, que a vida de qualquer forma vai, né, nos confrontar com as verdadeiras leis, e ele fala que esse é o cenário do livro. E ele diz também, né, que os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, e aí as pessoas ficam surpresas por não encontrarem nessas revelações o céu de facilidades nem a região de favores. Então ele começa confrontando a gente. E ele diz assim, em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalho não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo. E ele traz, né, outra afirmativa muito interessante. Ele fala assim, que a maioria, né, da humanidade se espanta e tenta recuar quando se depara com tudo isso. E que pretende, né, que a gente busca esse céu fácil. E aí ele fala uma coisa muito importante que o Chico também falava. Depois da morte do corpo, né, as pessoas procuram um céu que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias. Então as pessoas elas acham, né, que elas vão ter direito a um céu de infinita aventura apenas por dizer, né, que ela é de partido tal, que ela é partido, né, B, ou que ela acredita em Jesus. E a gente sabe que não é assim, né? O Chico dizia, Jesus Cristo não é uma afirmativa doutrinária, é uma realidade a ser vivida. E o Emmanuel ele traz uma afirmativa categórica aqui no prefácio. Ele diz assim, ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. E ele também diz que se trata de um movimento libertador de consciências e de corações. Olha a magnitude aí, né, da tarefa espírita. E aí ele diz, né, que problemas gigantescos, né, desafiam esses espíritos valorosos que estão aqui tentando, né, ajudar a gente nessa época presente. E a gente lembra do contexto no qual o livro foi escrito, né, com a mão gloriosa de Deus, né, sempre sobre nós, para preparar o caminho para essa nova era que a gente já está começando a sentir aí, né, o ápice dessa transição. E aí ele fala um pouco sobre esses missionários que virão. E ele, né, antes de terminar esse prefácio, né, que é sobre isso, ele traz, né, diz pra gente que André Luiz, né, com mais esse esforço, com mais esse livro, ele vem ao nosso encontro, né, para nos dizer algo, né, sobre o serviço divino dos missionários da luz. E aí ele traz uma série de frases aqui curtas que são incríveis. Ele diz assim, que o homem é espírito eterno,
que o perispírito é a organização viva a que se amoldam células materiais, que a alma em qualquer parte recebe segundo suas criações individuais, que os laços de amor e ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que as outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada além do dia, né, da morte, continuam trabalhando, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais, e ele termina assim, que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, crescendo sempre para a glória imortal a que Deus nos destina. Então é sobre isso, o prefácio desse livro traz esse tanto, né, de coisa maravilhosa para a gente começar a perceber do que trata. E aí a gente entra... Vocês querem falar alguma coisa antes de entrar no capítulo 1? Pode ir. A gente entra no capítulo 1, que se chama O Psicógrafo. E aí a gente está num contexto aqui, o capítulo começa, né, com André Luiz dizendo que após uma conversa, né, sobre o intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, ou seja, esse intercâmbio entre espíritos, né, os que já estão desencarnados e encarnados, o instrutor Alexandre foi falar com ele. Então o livro ele não dá muitas explicações de como essa reunião se deu, né, de como ele inicia. O livro ele é um livro grande e ele já vai direto ao ponto, já traz direto quem vai ser o mentor de André Luiz nesse livro, que é esse senhor chamado Alexandre, e já trata aqui, né, de André Luiz procurando, né, se inteirar no trabalho de Alexandre. Pelo contexto, né, a gente entende que foi o André Luiz que expressou vontade, né, de se unir a Alexandre nas atribuições, né, desempenhadas por ele. E o Alexandre, né, ele de cara já nos traz uma lição dizendo que o exercício feliz da mediunidade depende do exame dos ascendentes morais. Então o livro, assim, no início ele já traz muita coisa e trata de uma forma bastante sofisticada e direta da mediunidade. E aí, nesse inicinho do livro, o André Luiz diz que ficou marcado, eles vão falando isso, o André Luiz diz que ficou marcado o dia que ele visitaria o núcleo de trabalho, né, de Alexandre. E a gente já entende que é um núcleo de trabalho na esfera, né, dos encarnados aqui na crosta terrestre. E aí o livro ele traz o relato de um dia em que surgiu essa oportunidade, é assim que o livro começa mesmo, vão falando ali de uma forma rápida e fala que surgiu o dia dessa oportunidade de André Luiz acompanhar Alexandre, né, e o livro já começa a descrever uma reunião, né, espírita que estava acontecendo no plano físico. E aí tem muita coisa interessante sobre essa reunião. Ele descreve, né, que era um salão espaçoso, um salão velho, e que ali havia 18 pessoas encarnadas, mais uma multidão de espíritos desencarnados. Muitos. E ele fala que todos estavam ali esperando, né, para começar essa reunião. Ele diz que era uma assembleia de almas sofredoras e muito necessitadas. Ele conseguia notar isso no semblante daqueles irmãos. Ele fala, público extenso e necessitado. E aí o André Luiz, ele já começa a relatar e trazer aqui pra gente muitas coisas interessantes. Ele fala que ele percebeu fios luminosos que dividiam aquele salão. Então ele percebe que os espíritos eles estavam divididos ali de acordo com as suas necessidades, de acordo com a peculiaridade de cada tipo ali, de cada grupo espiritual. E ele conta pra gente aqui de uma forma muito interessante que havia guardas espirituais, né, não permitindo a passagem de vários espíritos que estavam do lado de fora da reunião. Então não era todo mundo que estava desencarnado que conseguia entrar lá, era uma coisa bem organizada. Ele via as fitas de magnetismo dividindo esse lugar. E ele diz que as entidades, né, necessitadas, realmente necessitadas, elas foram começando, né, a ser admitidas para entrar no recinto. E ele fala que quem foi admitido eram aqueles espíritos que guardavam muita discrição e muito silêncio, ou seja, muita ordem para aquele lugar. E o André Luiz, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, que os encarnados que estavam prestando, né, atenção na palestra emitiam raios luminosos. Isso é muito interessante. Ele fala que os raios luminosos emitidos pelos encarnados eram muito diferentes uns dos outros, tanto na intensidade quanto na coloração. Olha que interessante isso. Então, é muito interessante a gente perceber, né, e aí quando a gente entra nesse assunto dos fluidos, do magnetismo, dos passes, como cada um de nós tem um tipo, né, de fluido anímico e um tipo de fluido espiritual e pode contribuir, né, em cooperação de forma distinta. Isso é muito legal, pessoal.
Ele explica que as energias dos encarnados, elas casavam-se, né, aos fluidos mais vigorosos dos trabalhadores do plano espiritual. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que os raios que saíam dos encarnados estabeleciam uma corrente de força muito diferente das energias da esfera espiritual. E aí a gente lembra, né, o arcabouço que a doutrina espírita traz pra gente de exemplos nos quais um encarnado, o fluido anímico daquele que está encarnado, ele é necessário porque o plano espiritual precisa desse tipo de fluido. E aqui a gente vê que realmente há uma diferença muito substancial entre os fluidos dos encarnados e dos desencarnados. E aí o Alexandre chama André Luiz para observar um médium ali de perto. Um médium que vai ser o centro das nossas atenções aí um pouco. E aí ele fala, né, que essa casa, esse lugar no qual eles estavam, tinha 6 médiums, mas que naquela ocasião apenas um deles estava pronto, estava apto para o trabalho. E ele diz que por causa disso eles não poderiam fazer muitos atendimentos e o trabalho ele seria limitado, porque os médiuns não estavam apropriadamente prontos. E ele fala uma coisa muito interessante aqui para a gente também já traçar novos rumos para o nosso estudo. Ele fala que o médium, assim como uma máquina, ele também gasta. Porque o André Luiz olha para ele e fala, mas um médium não poderia atender todo mundo? Ele fala, não, porque ele vai gastar. E ele explica aqui pra gente, é muito interessante que vocês leiam um livro mais profundamente, ele explica pra gente que pode inclusive, né, afetar a saúde do médium e se não houver uma preparação bem adequada. E aí o Alexandre traz uma outra afirmação muito interessante, que isso é um ponto que eles vão bater muito nesse livro. Ele fala mais uma vez, nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Isso é muito importante, porque a gente vai ver o quanto isso faz diferença. E aí o Alexandre prossegue, né, dizendo que os primeiros... O Alexandre fala outra coisa muito interessante aqui nesse livro. Ele fala que os principais fatores na obtenção de acesso, né, a essa permuta entre plano espiritual e o plano desencarnados, no caso aí, para ter acesso às regiões elevadas, 2 fatores principais, abnegação e humildade. Senão não consegue ter acesso à espiritualidade superior. E ele fala assim, uma coisa muito bonita. Ele fala assim, necessita calar para que outros falem, necessita dar de si próprio para que outros recebam. Então, a gente vê a importância, né, da conduta moral adequada do médium. E o Alexandre coloca a mão sobre, né, a fronte do médium que está ali sendo objeto de estudo, e ele fala para o André Luiz que esse médium é um médium comum de psicografia. Por isso que esse capítulo 1 tem esse título, O Psicógrafo. O Alexandre auxilia o André Luiz em magnetismo mais uma vez, e a gente tem uma coisa muito interessante, porque ele auxilia, ele faz um passe magnético ali, André Luiz, e o André Luiz conta para a gente no livro que a visão dele ficou superior a uma visão de raio-x. Ele fala pra gente que ele estava enxergando tudo ali e começa a explicar o que está acontecendo. E aí ele fala pra gente que as glândulas desse rapaz, elas se transformaram em núcleos luminosos à guisa de perfeitas oficinas elétricas. E aí, né, ele diz que a glândula pineal emitia raios azulados e intensos. E aí a gente se lembra, né, que a gente já comentou um pouco aqui dos centros vitais, e que o centro vital frontal, ele tem essa cor, né, do azul índigo. E aí ele diz, né, que a preparação espiritual do médium, ela tem que ser incessante, né? O médium não tem como o médium desenvolver um bom trabalho se ele se prepara só no dia da reunião, não vai dar certo. Ele tem que levar uma vida de retidão, uma vida moralmente equilibrada para que ele consiga desempenhar os seus papéis. E aí ele traz uma outra afirmação super importante. Muito importante, que é, acho que talvez a mais importante desse capítulo. Ele fala assim, o exercício mediúnico de qualquer natureza, a gente está falando de mediunidade, cura, psicografia, todos os tipos, a glândula pineal desempenha o papel mais importante. É nela que reside o sentido novo dos homens, mas na maioria de nós, né, a glândula pineal, ela permanece adormecida e embrionária. A gente não exerce aí uma vida para despertar tudo isso. Ele diz que muito antes da reunião, né, o médium já estava sendo auxiliado para que ele não tivesse pensamentos grosseiros. Ou seja, a espiritualidade estava toda tomando conta ali para que esse médium não tivesse esses pensamentos que pudessem influenciar e atrapalhar o trabalho. E o André Luiz também diz, né, que no momento do trabalho, os centros perispirituais do médium, eles estavam tão iluminados, eles brilhavam tanto, que o André Luiz fala que quando ele olhou para ele, para o perispírito, ele parecia o perispírito de um desencarnado. Olha que coisa bonita. O médium, a figura do médium. A gente lembra muito do Chico, né?
E aí o Alexandre chama um espírito chamado Calisto, né, que seria o espírito que faria a comunicação, e diz que ele será o primeiro a se comunicar, né, e ele pede para que o Calisto não se detivesse em particularismos, porque como é só um médium, a mensagem ela teria que ser para todo mundo para aproveitar a máquina. E aí o André Luiz disse, né, que o Calisto ele tocou com a ponta dos dedos na fronte ali no cérebro do médium, né, e pouco a pouco a luz mental do espírito começou a se misturar às irradiações do trabalhador encarnado. E aí o Calisto, muito feliz, né, ele se aposta ali do braço do médium e ele começa a escrever com as seguintes palavras: a paz de Jesus seja convosco. E assim acaba o primeiro capítulo. Lindo. Muito legal. Lindo. Muito legal. Esse livro realmente é fantástico. E aí começa o capítulo 2, que o nome justamente é a epífise, né, conhecido como glândula pineal. E nesse momento o André começa a prestar mais atenção nesse médium que está lá psicografando. Então, André começa a usar a habilidade magnética, né, justamente para prestar maior atenção no trabalho que o médico está fazendo ali na psicografia. E mais uma vez, André se surpreende, né, quando ele vê a glândula pineal do médico, do médium se acender fortemente. A minúscula glândula, ele fala, a minúscula glândula se irradiava bem no meio. Seus raios formavam uma flor de lótus com lindas pétalas ao seu redor. André não via a mesma coisa acontecendo, porque ele fica muito assustado com o comportamento da glândula pineal do médium. E aí, ao verificar ao redor dele, ele vê que a mesma coisa não acontece na glândula dos outros encarnados, né? As glândulas dos outros exibiam uma luz minúscula, bem pouca, nenhuma delas brilhava como a do médium. Uma luz vinda de esferas superiores descia bem no meio da glândula pineal do médium, fazendo brilhar ainda mais. E ele fala, né, que a flor ela vira uma flor energética, espalhando luz para todos os lados. Devido à sua forte formação, devido à sua formação médica, né, o André ele tinha uma concepção terrena da função da glândula pineal, que era apenas, né, nos registros médicos, ela era apenas para restringir e controlar os instintos sexuais durante a infância. Alexandre nos diz que na Terra ainda pensam que a glândula pineal quase desaparece por completo quando as glândulas genitais se apoderam desse campo energético. Alexandre percebe a surpresa de André por causa disso. E aí André comenta e o Alexandre comenta que ele também teve a mesma surpresa que o André estava tendo. E complementa dizendo que, na verdade, o Alexandre ele nos dá, na verdade, uma visão científica, uma nova visão científica, né, dizendo que a glândula pineal não é um órgão morto como a gente pensa ser na Terra. Né? E a glândula pineal, na verdade, é a glândula da vida mental. Durante a puberdade, a glândula pineal eleva as forças criativas do organismo humano, funcionando ainda como avançado laboratório de elementos psíquicos do ser humano. Na Terra, os neurologistas, psicólogos, psiquiatras não entendem bem o seu funcionamento. Aos 14 anos, ou seja, no segundo setênio, né, a glândula pineal volta a funcionar novamente nos reencarnados, se reajustando à ordem orgânica do corpo e reabre o maravilhoso mundo das sensações e impressões das emoções. Todos recebem a recapitulação de sua sexualidade e acessam partes de memórias de paixões vividas nos passados, que reaparecem sobre fortes impulsos. Isso é muito interessante porque explica muito o comportamento dos adolescentes, né? Porque os adolescentes nessa época eles criam uma animosidade do nada, né, com as pessoas, principalmente as pessoas que convivem juntas, né? Então, na verdade, o que eles estão acessando, né, são lembranças de um passado muito longínquo, que nesse momento estão presentes ali no círculo familiar, né, mas sem a total consciência disso. E aí Alexandre explica que a glândula pineal,
é um órgão do corpo etérico. Ela preside os fenômenos neurais das emoções, mostrando a perfeição divina da alma. Mais do que nunca, né, mais uma vez a gente tem que desenvolver nossa inteligência emocional, porque justamente é o que a glândula pineal nos promove, né? Então, a gente tem que desenvolver a nossa inteligência emocional, começando a usar mais o nosso coração, como a gente sempre diz aqui, né, para equilibrar essa dualidade de emoções que chegam até nós, né? E o que quebra essa dualidade é sempre o coração, porque é nele que a gente vai desenvolver justamente o que Alexandre fala, a moral. Alexandre nos dá mais uma visão científica, explicando ao André que as glândulas genitais secretam hormônios sexuais, mas a glândula pineal secreta hormônio psíquico, ou unidade de força. Alexandre nos mostra que também temos um hormônio principal, que a gente nem sabia que tem, que, na verdade, esse hormônio da glândula pineal, ele se comporta eletromagneticamente e não quimicamente. A pineal é a glândula da vida espiritual. Ela produz delicadas energias psíquicas, controlando todo o sistema endócrino, conectando a mente aos nossos órgãos através de princípios eletromagnéticos, enviando energia psíquica para todas as células. Todos nós agora, ou no passado, comprometemos essas energias, confundindo o amor sublime com sensações básicas de nossa natureza animal. Controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Sendo a pineal a glândula da vida espiritual, as regras morais para aqueles que estão verdadeiramente interessados na evolução do espírito são renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emocional, inteligência emocional. As regras morais são conteúdos científicos para o enriquecimento da personalidade. Treinos, exercício físico, exercícios controlados são sim grandes fatores para a saúde, porém incompletos e defeituosos. Precisamos usar essas energias psíquicas para o enriquecimento do espírito eterno. O problema aí ele encerra o capítulo falando assim, o problema da maioria ele fala que o problema da maioria é tentativa da melhoria interior. Não a sombra da substância, mas a própria substância. E assim ele termina esse capítulo para a gente ver o quanto a gente precisa de desenvolver nossas inteligências emocionais para justamente conseguir ter acesso, né, a essa maravilha que a glândula pineal nos promove, né? E aí, vocês querem comentar alguma coisa antes de entrar no outro capítulo? Não, está bem explicado. Então, o capítulo 3 é justamente o desenvolvimento mediúnico. É por isso que o André começa falando que ele começa a observar a reunião mediúnica acontecendo ali, né? E ele percebe que muita da atividade, né, está acontecendo mais na esfera espiritual, porque, né, como o João já tinha dito, tinha muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. Então ele percebe que, né, os trabalhadores ali começam a dar muita assistência magnética. E aí Alexandre destaca para ele, né, que nossos esforços são mais intensos nos ciclos dos desencarnados, porque os encarnados, mesmo aqueles que já demonstram interesse pelo espiritismo, raramente cooperam. A transição entre a animalidade densa e a espiritualidade superior é muito lenta e difícil. Entre os humanos há sempre um oceano de palavras e apenas algumas gotas de ação. André também nos conta que os primeiros encarnados que chegaram ali, né, para a reunião mediúnica estavam reclamando. Eles chegaram totalmente reclamando, né, que estavam tendo muita dificuldade de desenvolver a mediunidade. E dizendo coisas assim como, vamos ver se a gente tem sorte essa noite, há quanto tempo eu estou segurando lápis na minha mão e nada, enfim, aquelas coisas. Após alguns minutos, o diretor encarnado, né, inicia a reunião, e aquelas 18 pessoas lá do início estavam ali ainda sentadas esperando. Alexandre explicou que alguns desses 18 estavam esperando justamente desenvolver a psicografia
e outros estavam esperando, né, desenvolver incorporação ou psicofonia. Mas, infelizmente, quase todos ainda confundiam os poderes psíquicos com funções fisiológicas. Eles querem, sem nenhum esforço interior, aprimorar suas mediunidades, dizia o Alexandre. Esquecem que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. A mediunidade construtiva é o fogo do Espírito Santo, uma luz divina do amor cristão. Sem preparação, a jornada de quem tenta entrar no reino invisível é sempre uma viagem às trevas. Observamos, aí ele fala para justamente, né, eles observarem um jovem ali que estava sentado ali, né, com o lápis tentando desenvolver a psicografia dele. E aí, com a ajuda magnética, o Alexandre, né, ajuda o André a enxergar melhor o que está acontecendo com aquele jovem médium ali. Então, ele vê que os centros, as glândulas principais do corpo, né, desse jovem médium, estava muito pálido, né? Sua glândula pineal era uma pequena sementinha que brilhava bem pouco. Alexandre diz para André observar o sistema genital do jovem rapaz. E o André fica perplexo mais uma vez quando ele olha e vê as glândulas emitindo uma luz muito fraca que parecia ser comprimida por enxames de glóbulos negros lutando com as células sexuais e as destruindo. Essas bestas microscópicas formavam uma multidão de pequenos organismos escuros que pareciam magnetizados uns aos outros no mesmo comprimento de onda destrutivo. Alexandre explica que são tipos de larvas psíquicas de tormento sexual, produzidos pela febre dos prazeres inferiores. Aí ele comenta que, na verdade, aquele jovem médio, né, ele tinha uma falta de domínio com as experiências das emoções sexuais e o vincula a espíritos grosseiros que estão em sintonia com a mesma vibração e que, por ressonância, frequentemente o visita como vampiros invisíveis. Ele ainda acredita que o sexo não tem nada a ver com espiritualidade. E falha quem pensa que a alma está completamente separada do corpo físico, quando, na verdade, todas as manifestações psicofísicas se originam da influência do espírito. Observando o outro senhor, que também estava ali tentando desenvolver a habilidade psicográfica, Alexandre perguntou ao André: você está sentindo um cheiro familiar? Está sentindo algum cheiro aí? E aí André, lógico, ao redor do rosto do senhor, inclusive, circundava uma atmosfera bastante desagradável. E de seu corpo vapores escapavam continuamente. Dava para ver que ele tinha muita dificuldade de manter a serenidade de seus pensamentos. André não teve dúvida. Ele certamente usava álcool. Percebendo mais a fundo, André nota que todos os sistemas gastrointestinais daquele senhor estavam totalmente comprometidos. Se não fosse pelas glândulas sudoríparas, a continuação da vida dele física já teria se tornado impossível. Para você ver como a gente... E ainda o corpo tenta nos salvar, né? Tenta nos purificar o tempo inteiro, que era o que estava acontecendo com ele. O corpo estava tentando salvar ele mesmo. A seguir, Alexandre coloca-se ao lado de uma simpática senhora idosa. Depois de examiná-la cuidadosamente, ele acrescentou: observe uma luz muito fraca emanando de sua organização mental. André também notou que a senhora era obesa e ainda tinha estranhas modificações em todo o seu sistema digestivo. Pelo que se apresentava, não parecia o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim um vasto alambique cheio de pasta de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre e condimento muito forte. Com um cheiro muito forte, a grande zona do ventre superlotado de alimentação, com muitos parasitas conhecidos, né, ou seja, parasitas físicos ainda, e além deles, seres psíquicos, semelhantes a lesmas voracíssimas, que agrupavam em grandes colônias
com assombro potencial de destruição. Esta irmã cedeu à alimentação, dizia o Alexandre. Essa irmã cedeu à alimentação excessiva. Todas as glândulas e centros neurais estão trabalhando para atender às demandas do sistema digestivo, ressonando ainda com os espíritos de condição inferior. Aí o Alexandre vai e reforça, né? Os seres humanos comuns percebem muito, mas sentem ainda menos. O espiritismo cristão é o renascimento do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a mediunidade é um de seus fundamentos. Todos nós somos médiuns, pois a mediunidade é uma percepção espiritual, algo que deve ser estimulado dentro de nós. No entanto, apenas perceber não é suficiente. A maioria dos candidatos a médium não querem purificar o corpo receptivo. Eles separam a matéria e o espírito em lados opostos, sendo que não há limites entre um e outro. Estamos certos de que toda a organização universal é baseada em vibrações puras. Os excessos são desperdícios de energia que mantêm a alma nas esferas inferiores. A mediunidade construtiva é o equilíbrio da sublime ciência da vida saudável. E a mediunidade superior é a conquista do espírito. Muito incríveis os ensinamentos, como a gente tem que nos purificar, como a gente tem que esvaziar, como é o que o André fala, né? Como que a gente vai poder sentir algo se a gente está colocando coisas dentro de nós que não são nossas, né? Então o filtro não fica completo. Muito incrível esse livro, muito mesmo. Pois é, gente. Esse livro, ele é eu acho que no término de um livro você tem um certificado, não é? De conhecimentos. Porque esses 2 capítulos que a gente vai começar agora, o capítulo 4, que é vampirismo, e o capítulo 5, que é influenciação. Esses 2 capítulos, que ele tem lições muito intensas, eu acho que só se dá em 15 minutos a 20 minutos após a reunião mediúnica. Observe que esse livro ele tem muitas informações em um período muito curto. E nesses 2 capítulos, principalmente o vampirismo, fala justamente dessas imantações entre os espíritos, essas ligações que existem de vibrações. Então, o primeiro capítulo 4, eles falam muito, a palavra-chave aqui é ambiente. É o ambiente que eles falam bastante. Então, assim que termina a reunião mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, observemos que não é uma reunião de desobsessão, não é? É de desenvolvimento. Por isso que são selecionados alguns espíritos, não são todos. Quando é uma reunião aberta, que é para o público, todos os espíritos podem adentrarem para serem tratados. Mas existem reuniões específicas em casas espíritas que se faz necessário um número X, principalmente para aquele tipo de tratamento, que esse tipo de tratamento era para os espíritos que usam do vampirismo. Por isso que existia tamanhas dificuldades nas reuniões, principalmente com os médiuns em desenvolvimento, que ainda existia a coligação das imantações, das junções vibracionais do próprio ambiente do médium com o ambiente externo dos espíritos. Então, o próprio Alexandre, ele começa falando, né, dizendo, agradecendo a Deus, a Jesus, ao Senhor, pela reunião maravilhosa que havia acontecido, porque os encarnados, ali a quantidade que estava presente, não acharam que era uma reunião assim muito profunda, porque eles também não eram médiuns já em formação, estavam em educação, alguns queriam ser até médios. Tem até no caso do capítulo 5, que um deles estava tentando né, desenvolver a psicografia, acredito que era esse rapaz. E aí ele comenta sobre o vampirismo. E ele diz que, quando a gente fala em vampiro, o ser humano lembra daqueles morcegos que estão nos cemitérios e que, altas horas da noite, saem da catacumba, né, e vão para sugar os homens, né, as pessoas, sugar o sangue, né, são justamente os vampiros. E ele diz que não sabe quem foi a origem desse conto,
mas que têm uma semelhança, de certa forma, com aqueles vampiros que estavam ali sendo tratados. E ele define a vampirização de entidades, tipos de entidades, de espíritos ociosos que vivem, que estão, se valem de sugar as energias daqueles que estão guaridas, daquelas pessoas que estão vulneráveis, que têm as possibilidades ali. A qualquer momento, eles estão ali para sugar. Então, eles vivem, se alimentam das energias dos humanos. Então, existe... Aí o André Luiz pergunta, porque ele, como médico, ele sabia que existiam as bactérias, né, os vírus, os bacilos do corpo físico, que ele estudou bastante, se era semelhante, se nós atraímos, se era originário desses espíritos externos. E aí o Alexandre ensina que existem 2 tipos de ambientes. O novo mundo nos ensina, até a nós, que o mundo que vem nos ensinar justamente é aquele ambiente que nós cultivamos, que nós cultuamos na gênese da alma, quando ele diz na psique humana, como através de bacilos, mas não os bacilos, bactérias materialmente falando, porque se transformam e inicia no corpo espiritual, que é no perispírito, que é a modagem do corpo material. Depois passa para o corpo material em forma de enfermidades. Mas esse ambiente que são criados, que são proliferados, que é uma proliferação também, né, são sinônimos mais ou menos, mas a proliferação é de origem moral. Então, essa origem moral é através da cólera, através do desequilíbrio, das pessoas agressivas, das pessoas que vivem com determinados vícios, como os outros capítulos mostraram a nós, vícios na área da sexualidade, vícios na área da bebida, do álcool, o vício da promiscuidade, né? Do vício de ambientes que você frequenta e que você alimenta aquele bacilos de origem morais. Então, ele fala também numa história da questão da semente, né? Que primeiro você semeia para depois colher, né? Isso nós lembramos de Jesus. Aí fala de que a semente do trigo ela é cultivada do mesmo jeito que a semente do joio. E ali, se ali aquela terra estiver em momento de produção, todas as duas vão nascer, e vão crescer e vão produzir. Vai depender da sua escolha. Então, se faz necessário nós observarmos que esse ambiente que eu crio interno é o que vai fazer com que você entre em sintonia com esses espíritos vampiros. E aí há essa imantação entre os dois e nós viemos a ter determinados tipos de enfermidades graves. E aí lembramos de um livro que nós lemos que fala de um padre, tá certo? Que ele viveu na época na Europa, e ele era uma pessoa muito rude, muito cruel, e, de certa forma, um bispo não se dava bem com ele. Quando desencarnou, ele procurou esses espíritos vampiros, e nessa procura, eles começaram a também identificar alguns espíritos ovoides que perdem a forma do corpo espiritual, desse corpo perispiritual, por conta dessas vampirizações. E ele começou a se reunir com esses espíritos e enxertar no corpo físico desse padre até ele vir a óbito. Por que foi que conseguiu? Porque ele estava ainda com aquele ambiente mental, aquela frequência mental ainda inferior de uma pessoa má, de uma pessoa cruel, de uma pessoa grosseira, de uma pessoa que era incapaz de perdoar, que era incapaz de viver o bem ao próximo. Né? Então, tudo isso vai levando em conta. E aí ele fala, assim, em determinado momento, fala que essas pessoas superiores, elas vieram para conviver com os inferiores, mas esses inferiores têm que serem tratados bem e não tratados com crueldade, porque como é que você vai proteger um superior se você não consegue tratar bem um inferior? E aí há aquele comentário sobre a questão das vísceras que nós nos alimentamos, da crueldade que nós falamos e prejudicamos, falamos uma coisa e na hora da refeição nós alimentamos com aquela comida que vai nos prejudicar e vai fazer também com que esses vampiros se associem
conosco. Quais são os alimentos? Os alimentos da carne de maneira geral. Aí ele comenta na carne de porco, que aí você deixa eles engordarem para saciar aquele alimento. Alimenta sobre os gansos que você prende para migrar o fígado, para fazer pastas de patês. Se alimenta da mãe vaca, coitada. E aí você come aquelas vísceras. E aí, certa feita, uma pessoa perguntou a mim, mas Edna, é tão difícil nós deixarmos de comer carne, é muito difícil. Eu sei que a oração e a vigilância faz com que nós tenhamos uma proteção, né? Uma blindagem quando nós oramos, quando nós fazemos o evangelho em casa, quando nós procuramos ser bons. Então, nós não somos vampirizados. Mas se nós continuarmos a comer essa carne, essas vísceras, que eles são tão apegados a esse tipo de alimentação, o que nós devemos fazer? E aí a gente entra no bom senso, porque a evolução não dá saltos. Nós sabemos que um dia o planeta Terra, tá certo? Vai haver essa fluidez, essa modificação da alimentação, que o respeito de um animal vai ser respeitado do mesmo jeito do que o ser humano, de que nós precisamos respeitar os animais. Mas, às vezes, é muitas vezes melhor uma pessoa que come ainda carne e ser uma pessoa equilibrada espiritualmente, uma pessoa dedicada ao bem, do que um vegetariano que é uma pessoa agressiva, maldosa, que prejudica o próximo. Então, é preciso nós avaliarmos, cada caso é um caso, e é preciso você ir se avaliando cada vez mais e fazendo abstinência de acordo com o seu grau de entendimento, as suas necessidades e as suas compreensões. É preciso você mergulhar nesse capítulo, nesses capítulos maravilhosos, e você vai fazendo essa tomada de consciência. Você vai dizendo, meu Deus, eu quero me afastar dessa situação primitiva, instintiva, que ainda eu dependo. Porque existem várias dependências. Não é somente a dependência da alimentação. Nós sabemos que a maioria das enfermidades orgânicas, elas são originárias das questões da deficiência alimentar, das questões sanitárias, mas que também a nossa enfermidade, ela é de origem interna, ela é de origem das nossas situações de ambientes internos, das nossas necessidades internas que nós ainda somos apegados. E aí ele também comenta nesse capítulo, isso tudo é Alexandre conversando com o André Luiz, e dizendo que ele vai ser um bom médico espiritual, né? E ele comenta sobre os pais, que muitos pais educam os filhos e aos 20 anos eles dão mais valores ao alfaiate do que o próprio professor, a própria educação. E que se muitos pais fossem perguntar a eles o que é que você queria dos seus filhos? Como você queria que seus filhos fossem quando crescessem? Os filhos, crianças, eu queria que meu filho fosse bonito, inteligente, fosse um doutor, fosse rico e fosse muito feliz na vida material. E aí você pode muito bem analisar. Antes de você querer que seu filho seja rico, materialmente falando, você tem que começar a incentivar a ele ser rico espiritualmente, primeiro. Porque o material é como consequência. Se ele tiver uma estrutura espiritual, ele vai ser feliz na profissão que ele escolher. Então, antes dele ser uma pessoa, por exemplo, uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa que se destaca no meio, né? Um doutor, que ele seja um conhecedor profundo dos planos espirituais. Então, essa questão desses valores educacionais, nós temos que avaliar muito, porque isso também é uma porta aberta para que esses irmãos desencarnem antes do tempo. A educação que eu passo para os meus filhos, ela é fundamental. E esses valores, esses preconceitos que nós temos de querer que o filho seja o que almeja para que ele seja feliz materialmente falando, isso é uma decadência. Né? Precisamos infiltrar na mente dos nossos filhos os verdadeiros sentidos, os valores espirituais, porque os valores materiais vai vir como consequência. Então, essas vampirizações, elas existem, as externas, esses espíritos estão em toda parte, não só, tá certo? No momento em que nós estamos praticando um comportamento errado, mas quando nós estamos
pensando também, porque quando a gente pensa, a gente faz a forma, quando a gente sente, a gente cria, e quando a gente faz e cria, nós estamos materializando. E muitas vezes essa materialização é interna. Então, o que ele falou aqui, esse mundo novo, é que nós somos também vampiros do nosso próprio corpo, meus irmãos. Nós somos vampirizadores de nós mesmos, se nós formos analisar direitinho. Então, é preciso que você respeite o seu próximo, respeite aquele irmão mais inferior, respeite a si próprio. E antes de você externalizar algo, pense e repense. Meu Deus, o que eu estou fazendo agora? Será que vai criar germes, bacilos? Será que essas larvas vão estar impregnadas na minha casa, ao redor? Certa feita eu entrei na casa de alguém para fazer o evangelho no lar. A criança só vivia doente. E quando eu olhei nas paredes, eram os lodos. Era verde a parede, era como um lodo, um bisguento, um líquido lodento. E eu disse, são as larvas. São parasitas que são parasitas originários do campo mental. Vocês vivem discutindo dentro de casa. A criança vive doente. Há uma enfermidade geral que se compõe. Não adianta frequentar uma casa espírita e chegando em casa, continuar dessa mesma forma. Então, aí, finalizando esse capítulo, o nosso irmão Alexandre diz a André Luiz que fica muito triste, porque muitos irmãos ali, quando saem do centro espírita, eles voltam a ter uma frequência desequilibrada. Estão bem só temporariamente, mas que retornam. E convida o nosso querido André Luiz para ir até lá fora, para observar, depois dos portões do centro, o que vai acontecer. E é o próximo capítulo. Pessoal, pelo horário, a gente vai ter que cortar, né? E a gente continua para a irmã Edna fazer o último capítulo e nós fazermos, né, algumas considerações antes de nós fecharmos a live. A irmã Mônica colocou, que mensagem linda, pena que só consegui entrar agora. Tem bastante coisa para a gente conversar ainda. Eu vou fechar aqui, pessoal, e aí, em menos de um minuto eu já abro a nova live e a gente continua, tá? Até daqui a pouquinho.